E aí, família Betânia, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para compartilhar mais um devocional. Eu espero que você esteja sendo tremendamente abençoado através desses devocionais. Se você quer assistir mais devocionais, você pode entrar na nossa página lá no YouTube. Nós temos outros devocionais e você pode ser muito edificado, né? Acredito que através do que nós estamos compartilhando aqui, da palavra de Deus, dessas riquezas que nós podemos ter nas nossas mãos, né? Eu tenho certeza que há muito de Deus para nós, para nossa edificação, para o nosso crescimento. Então, presta atenção, de repente você está agora na sua casa e você colocou esse devocional na televisão enquanto você está limpando a casa, enquanto você está organizando alguma coisa. Presta atenção naquilo que você vai ouvir e deixa com que o Espírito, né, leve essa palavra para dentro do seu coração e transforme em algo tremendo para o seu coração, para a sua vida, e vai aplicar a palavra de Deus. De repente está no carro dirigindo, né, faça oração, peça para que Deus de alguma forma ministre o seu coração através desse devocional. E também compartilha, né, com outras pessoas. Então já pega o link e já envia nos grupos que você participa, envia para amigos, pessoas que talvez não vêm ainda na igreja, não participam de nenhum grupo caseiro, não fazem parte, né, da nossa família da fé. Eu quero convidar você a compartilhar. É a forma como nós estamos evangelizando, a forma como nós estamos proclamando o reino de Deus. E hoje eu quero, né, gastar aqui um pouco do nosso tempo, investir, na verdade, um pouco do nosso tempo, para compartilhar um devocional que eu creio que vai chamar sua atenção para a forma como você enxerga Jesus. Se alguém perguntasse para você, né, como que você enxerga Jesus? Quem é Jesus para você? O que você responderia? Quero convidar você a meditar comigo em Mateus capítulo 13, a partir do verso 53 até o 58. Mateus 13, do 53 ao 58. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Olha que interessante, Jesus retorna para sua terra, né, para o seio da sua família, e a intenção de Jesus era que aquelas pessoas também fossem abençoadas pelo seu ministério. Jesus tinha no seu coração grande misericórdia e amor pelas pessoas, e ele não era diferente no meio do seu povo, né? Ou como diz o texto aqui, na sua pátria, né? Nas pessoas ali no seu convívio, desde a sua infância, pessoas que conviviam com Jesus, conheciam a família de Jesus. E aí nós percebemos que essas pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que Jesus estava ensinando, né? Ele ia para a sinagoga e ensinava com muita autoridade. A questão é que quando essas pessoas ouviam e ficavam impressionadas, né, qual foi o questionamento delas? Era: mas peraí, o que aconteceu na vida de Jesus, né? Como que ele que é o filho do carpinteiro, aquele que, né, que foi criado aqui entre nós conhecemos os seus pais, sua mãe, né? Conhecemos seus irmãos e irmãs. De onde que vem tanta sabedoria? Como pode esse menino agora se tornar um homem tão sábio e trazer ensinamentos com tanta autoridade? E aí a Bíblia fala que Jesus diz para eles, né, que um profeta era alguém muito honrado, mas que o profeta na sua pátria, na sua casa, não era reconhecido com honras. E o texto vai dizer que por causa da incredulidade daquelas pessoas, não
pôde fazer ali naquele lugar muitos milagres ou muitas maravilhas. Quero trazer para nós aqui uma reflexão sobre esse texto e talvez nós poderíamos chamar essa reflexão de familiarizados demais com Jesus. Familiarizados demais com Jesus. Entende uma coisa? Quando nós nos deparamos com a pessoa de Jesus, nós corremos o risco de passar a olhar para Jesus da forma como essas pessoas olharam. Nós talvez nos maravilhamos, nós assim achamos surpreendente aquilo que Jesus faz, os seus ensinamentos, a manifestação, né, daquilo que Jesus pode fazer, a gente fica impressionado. Mas talvez não muda a forma como nós enxergamos Jesus. Presta atenção numa coisa aqui. Olha só. A nossa fé, ela é proporcional à forma como nós enxergamos Jesus. Vou repetir. A nossa fé é proporcional à forma como nós enxergamos Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você olha para Jesus e olha para Jesus de uma forma humana, né? Jesus foi sim humano, mas se você olha para Jesus meramente como um homem, né? Como um ser humano, né? Como um filho de um carpinteiro, filho de Maria, né? Que cresceu ali com seus irmãos e irmãs, né? Se você olha para Jesus como alguém assim muito legal, com bons ideais sociais, né? Jesus que tem um bom olhar sobre os pobres, olhar sobre as pessoas mais carentes, a sua fé ela vai ser limitada a essa visão. Ela vai ser limitada a simplesmente você olhar para a vida, né? E para Jesus como alguém somente, né? No quesito social humano. Então, se você olha para Jesus como um cara que tem uma boa palavra, e aí Jesus é esse cara que tem uma boa palavra, que quando eu olho para o meu casamento que está em dificuldade, mas ele tem uma fala bacana, né? Uma fala que pode resolver, solucionar um problema para o meu casamento, a sua fé vai até esse limite, né? Se você olha para Jesus como alguém que tenha respostas para os problemas sociais, que você enxerga, né, da desigualdade, né, da pobreza, então sua fé vai se voltar para esse lado, né? E você vai praticar a sua fé nisso. Só quer dizer que você vai limitar a sua fé. Por outro lado, talvez você vai olhar, né? Você olha hoje para Jesus e Jesus é o símbolo da sua religião. Jesus é aquele, né, que você olha, aquele Jesus distante, né? Aquele personagem que morreu na cruz e que revolucionou a religião e trouxe dogmas, paradigmas, trouxe doutrinas, costumes, né, para a gente encaixar na nossa vida e nós vivemos aqui na Terra uma vida religiosa, uma vida que eu não me relaciono diretamente com Jesus, mas eu tenho uma relação com seus princípios, com seus valores. Então, olha só, isso é um engano. Talvez você está ouvindo e falando, não, mas é isso mesmo, tá certo. Não está certo, está errado. Se a relação que você tem com Jesus, né, se você olha para Jesus como um grande mestre, ainda que você afirme com a sua boca, né, você fala, não, mas eu creio que Jesus é Deus, que Ele morreu para me salvar, né? Mas a sua relação com Jesus está limitada a dogmas, paradigmas, está limitada a apenas um conjunto de princípios e valores que você adiciona na sua vida. E a partir de você adicionar na sua vida, você vive nos seus ambientes, né? Você vai viver baseado nesses valores e não no relacionamento com Jesus. Isso demonstra, né? Reflete que a sua fé ela é proporcional à maneira como se enxerga Jesus. Então você vai ser um religioso, porque Jesus não é o amor da sua vida, Jesus não é o Senhor da sua vida, Jesus não é aquele que convive com você, que se relaciona com você diariamente, né? Ele não é alguém que você compartilha o seu coração. Ele é um símbolo de uma religião. Então muitas vezes você vai em lugares que você tem lá a figura de um homem, né, representando ali Jesus na cruz.
né? Então você vai perceber que aquele Jesus, que muitas vezes está colocado exteriormente, né, numa visão que a gente consiga enxergar ali aquela estátua, né, agora me fugiu o nome, você olha para aquilo ali, então ele é o símbolo. Mas quando você olha para dentro de você, talvez aquele símbolo está ali, né? Ainda que você não adore a uma imagem externa, você tem uma imagem interna de um Jesus que é símbolo, e esse símbolo é representativo para a sua fé em relação à religião que você carrega. Então, vamos lá. A nossa fé é proporcional à forma como eu enxergo Jesus. Se eu enxergo ele de maneira humana, puramente humana, de um Jesus só preocupado, né, em ajudar as pessoas, em ser bom para as pessoas, a minha fé é reduzida a isso. Se por outro lado eu olho para Jesus como símbolo de uma religião, como símbolo de um conjunto de valores, de princípios, né? Se eu olho para Jesus como símbolo de um dogma, de um paradigma, então eu também vou reduzir a minha fé a isso. Mas como que nós devemos enxergar Jesus? Lembra aqui em Mateus, tem um momento em que Jesus está com os discípulos e ele pergunta assim para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Você lembra da resposta que os discípulos dão? Eles falam assim: olha, as pessoas estão falando por aí, diante das coisas que elas estão vendo, dos milagres, da autoridade no ensino, que o Senhor é um profeta, né? Que o Senhor é Elias, que o Senhor é um dos profetas. E até Herodes, em algum momento, achou que Jesus era João Batista ressuscitado, né? Lembra que Herodes foi aquele homem que mandou decapitar João Batista. Ele tinha muito medo, ele só fez aquilo por causa da filha da sua mulher. E aí ele disse o seguinte: olha, né, agora eu dei minha palavra aqui, que o que ela pedisse eu ia dar, e ela pediu a cabeça de João Batista, e ele foi e fez aquilo. Mas ele ficou com medo. Quando Jesus aparece pregando e fazendo sinais, ele pensa: olha, eu acho que João Batista retornou, né, para se vingar de mim aqui e acabar comigo. Então as pessoas olhavam para tudo que Jesus fazia, e Jesus era símbolo, né, daqueles movimentos, da percepção das pessoas em olhar para Jesus e achar que ele era um profeta, ou achar que ele era, né, um grande mestre. Mas Jesus vai perguntar para aqueles que andavam com ele, aqueles que se relacionavam com ele, aqueles que estavam dia a dia, né, dividindo o alimento, dividindo, né, lugares para descansar, para dormir, viagens, aqueles que estavam com Jesus, seus discípulos. E aí quando ele pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele fala que Pedro vai olhar para Jesus e falar: você é o Messias, você é o Deus, né, encarnado, você é a promessa de Deus lá atrás para a salvação de todo aquele que crê no Senhor, né? Ele está dizendo: olha, você é o Cristo, o Filho de Deus. Olha que interessante, aqui as pessoas disseram: não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho de José? Mas a revelação divina para Pedro ele não é o filho do carpinteiro, ele não é o filho de José e de Maria, não, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, ele é a resposta do amor de Deus por nós. E quando nós enxergamos a ele desta forma, tudo aquilo que Deus pode fazer, a nossa fé acaba sendo moldada a essa fé, a essa crença que ele pode todas as coisas. Quando eu olho para Jesus, e ele não é só o símbolo de uma religião, ele não é só a representação de um potencial social, mas ele é o Filho de Deus. Tudo aquilo que ele quer fazer, eu posso olhar para ele e crer que ele faz, e ele vai fazer. Porque eu estou crendo no Filho de Deus. Jesus não é para mim apenas o filho do carpinteiro. Jesus não é para mim apenas o filho de Maria. Porque se eu reduzo a figura de Jesus, se eu reduzo quem o Senhor é, infelizmente, eu estou desonrando o Senhor Jesus. E nessa desonra, eu limito a minha fé ao ponto de ser chamado incrédulo. O texto fala aqui que ele não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade.
E a incredulidade dele está ligada a isso. Não, Jesus não é Deus, Jesus não é o Messias, Jesus não está vivo, Jesus não é o pastor da igreja, Jesus não é o dono da igreja, Jesus não é o cabeça da igreja, não. Jesus é o símbolo apenas da minha fé. Então, você está reduzido à incredulidade. Talvez coisas na nossa vida ainda não aconteceram porque a nossa fé está baseada na forma como nós enxergamos Jesus. Talvez coisas que Deus quer manifestar, coisas que Deus quer fazer na sua vida, Ele ainda não fez. Porque você é alguém incrédulo, você é alguém que olha para Jesus, reduz quem Jesus é a uma perspectiva sua e, infelizmente, essa incredulidade leva você a não experimentar tudo aquilo que você poderia experimentar em Jesus. Você entende a diferença? Que não adianta frequentar a igreja, não adianta frequentar um grupo caseiro, não adianta você fazer curso, não adianta você ler a Bíblia. Essas coisas não são suficientes se você não olhar para Jesus e entender que Ele é Deus. Se você lê a Bíblia e não olha para a Bíblia como encontrando esse Jesus, Deus, poderoso, que pode todas as coisas, se você não vem para a igreja, para o culto ou para o grupo, para encontrar com esse Jesus que é poderoso, se você não busca diariamente esse Jesus poderoso, não o filho do carpinteiro, mas o filho de Deus, o Messias, aquele que um dia vai voltar para reunir a sua noiva e levar para morar com ele, então a sua religião é vã. Paulo vai falar em Coríntios, se eu creio em Jesus somente para essa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens, porque eu estou reduzindo o poder de Deus e quem Ele é, e eu vou me mover dessa maneira. Então eu quero convidar você a viver o máximo potencial da sua fé. Eu quero convidar você a olhar para Jesus como o Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou poderosamente no terceiro dia e deixou uma palavra para nós o buscarmos, para nós anunciarmos esse amor, esse Filho de Deus para as pessoas, anunciarmos para as pessoas que esse Deus poderoso, Ele as ama e Ele quer salvar essas pessoas e ensiná-las a guardar os seus mandamentos, ensiná-las a guardar aquilo que Ele ensinou, e a promessa dele é: eu estarei com vocês até o final. Eu vou estar com vocês até o final. Imagina, você tem a promessa de viver a missão desse Deus e ainda ter a garantia da sua presença diariamente. Todos os dias nós temos acesso a esse Deus. Não ao Jesus, filho do carpinteiro. Não aquele Jesus que talvez você que cresceu na igreja se familiarizou demais com ele. Não é esse Jesus que para você que está há muito tempo na igreja já se acostumou com ele e reduziu ele a um símbolo da sua fé e reduziu a ele até um tipo de idolatria, um outro Jesus que você criou. Mas se você quiser viver todas as coisas que Deus tem para você, se você quiser experimentar o máximo de Deus, tudo aquilo que Ele tem para você, passe a olhar para Deus como o Filho de Deus. Olhe para Jesus como o Filho de Deus. Olhe para Jesus como o Deus Emanuel, o Deus encarnado. E esse Deus vai realizar tudo aquilo que Ele deseja realizar em você, porque Ele não vai encontrar no seu coração incredulidade, mas uma fé sobrenatural. Amém? Eu espero que você seja abençoado. Eu quero orar com você por essa reflexão, pedindo para que Deus aumente a sua fé, pedindo para que Deus te ajude na sua falta de fé, para que Ele abra os seus olhos e você passe a olhar para esse Jesus de maneira relacional, de maneira que é um Jesus que você pode se encontrar com Ele todos os dias. Aonde você for, Ele vai estar ali. O que você fizer, Ele está pronto a te ajudar. E mais do que isso, você vai ver grandes sinais, maravilhas, milagres acontecendo, porque você não está servindo a um símbolo de um ideal, mas você está servindo a um Deus vivo, que é Jesus, o Filho de Deus. Amém? Pai, muito obrigado por essa reflexão, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Deus, porque na sua divindade o Senhor se revela a nós, e quando nós contemplamos a tua divindade, nós contemplamos também, Deus, toda a sua soberania, a sua onipotência. Ó Deus, nós contemplamos sua onipresença,
tudo aquilo que o Senhor pode fazer, Deus. O Senhor está em todo lugar, o Senhor pode todas as coisas, não há nada impossível para o Senhor, mas nós precisamos olhar para o Senhor e pedimos, que o Senhor nos ajude nisso, Deus, a olhar para Ti de maneira, ó Pai, completa, integral, enxergando um Deus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que virá buscar a sua igreja. E muda, Deus, isso no nosso coração. Que haja um avivamento dentro de nós, a olharmos para o Senhor e não enxergar mais o filho do carpinteiro, mas o Filho de Deus. Nos ajuda cada pessoa que está ouvindo, que o Espírito do Senhor venha a trabalhar em cada coração, venha ministrar em cada coração e trazer, ó Deus, novamente os nossos olhos para Ti. Que nós possamos o enxergar como o Senhor é. Deus poderoso, que quer realizar muitas coisas na nossa vida. E nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Então, vou pedir para você mais uma vez, compartilhe o vídeo, manda para outras pessoas. Você pode ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. Então, pega esse vídeo, coloca na sua rede social, coloca nos grupos, né? A gente pede para você também curtir, comentar, né, o que Deus está falando com você. E se você tem alguma coisa a agregar nessa reflexão, comenta aí embaixo e nós vamos estar respondendo para você. Deus te abençoe e um grande abraço.